A vida impessoal. Joseph S. Benner. Capítulo 8. Minha ideia. Foi-te dito que a Terra e todas as coisas que a ela pertencem nada mais são do que manifestações tangíveis de minha ideia, que está agora em processo de expressão perfeita pelo pensamento. Foi-te mostrado que minha ideia é responsável por todas as coisas criadas e que é tanto a causa como a razão de todas as manifestações, inclusive de ti mesmo e de teus irmãos e irmãs, os quais foram trazidos para a existência pelo pensamento, por mim, o único, original pensador e criador. Vamos agora seguir os passos dessa ideia desde o princípio, através de suas diferentes etapas de expressão terrena, bem como o processo dessa ideia até seu estado de manifestação pelo meu pensamento. Se cuidadosamente tomares boa nota de tudo o que se segue e deixares que eu, desde teu interior, dirija todas tuas meditações sobre o oculto significado do que aqui está escrito, ser-te-á mostrado não só como criar por meio do pensamento qualquer coisa que tu elejas criar, senão também como vieste tu a existir e como te encontras no teu atual estágio de manifestação. No princípio, na alvorada de um novo dia cósmico, quando a consciência do mundo estava despertando e a quietude da noite cósmica ainda prevalecia, eu, o pensador, concebi minha ideia. Essa minha ideia do meu ser manifestando-se em uma nova condição, chamada expressão terrena. Eu a vi completamente retratada no espelho de minha mente onisciente. Nesse espelho eu vi a Terra verdadeira brilhando esplendorosa no cosmos, uma esfera perfeita na qual todas as fases infinitas, atributos e poderes de minha natureza divina encontraram expressão perfeita por meio de anjos de luz, mensageiros vivos de minha vontade, meu verbo feito carne, tal como é no mundo celestial do Eterno. Vi o meu ser manifestando-se exteriormente como natureza e minha vida como princípio vivificador e envolvente através de toda manifestação. Vi o amor, divino poder criativo, como a força animadora e vitalizante através de toda a vida. E meu desejo de dar perfeita expressão a esse amor como a causa e a razão potencial e real do nascimento de minha ideia. Tudo isso eu vi espelhado em minha mente, que tudo vê e tudo sabe, e que só podia ver e refletir a alma das coisas ou sua realidade. Assim, pois, isso que eu vi retratado em minha mente foi a Terra verdadeira de fato, seu princípio, sua concepção como entidade cósmica. Bem, atente-se agora que minha consciência é a essência íntima de todo o espaço e de toda a vida.
é a substância real de minha mente, que penetra em tudo e abarca tudo, cujo centro comunicante e vitalizador está em toda parte e cujo limite ou circunferência não existem. Dentro do domínio de minha mente, tão só eu vivo, movo-me e tenho meu ser. Ele contém em si e plenifica todas as coisas, e cada uma de suas vibrações e manifestações é a expressão de alguma fase de meu ser. Assim, pois, ser é expressar-se ou manifestar para fora. Não poderás conceber ser ou existir sem dar expressão. Porquanto eu, tudo que é, sou quem manifesta e está constante e continuamente manifestando. Expressando o quê? Que mais poderia eu expressar, senão meu ser, se sou tudo o que é? Tu, todavia, não podes ver-me, ou compreender a mim ou a meu ser. Porém, podes compreender quando eu te inspiro como uma ideia. Assim, pois, se eu sou tudo o que é, essa ideia que emana diretamente de mim tem que ser parte ou uma fase de meu ser, no seu existir ou na sua expressão. Qualquer ideia, uma vez nascida dentro da esfera da minha mente, segundo te foi mostrado, imediatamente se converte na realidade, porque na eternidade de meu ser não existe tempo. No teu caso, entretanto, uma ideia faz surgir primeiro o desejo de expressá-la. Depois, o desejo obriga-te a pensar. O pensar motiva a ação e a ação produz resultados. Isto é, ideia manifestando-se externamente. Na realidade, eu não tenho desejo, porque eu sou todas as coisas, e todas as coisas provêm de mim. Necessito apenas pensar e falar a palavra para produzir resultados. Todavia, esse desejo que tu sentes em ti provém de mim, porque nasce de minha ideia, a qual é implantada por mim em tua mente, somente para que possa vir a expressar-se através de ti. Na verdade, seja o que for que tu desejas, sou eu que bato à porta de tua mente, anunciando-te o meu propósito de manifestar meu ser em ti ou através de ti, na forma particular indicada por aquele desejo. O que é chamado desejo nas personalidades humanas não é mais do que a necessária ação de minha vontade, que está impulsionando a expressão de minha ideia, a manifestação externa ou existência. O que a ti poderia parecer ser em mim um desejo de expressão, nada mais é do que necessidade de minha ideia, de meu ser para ser e existir, ou expressar-se a si mesma. Assim, pois, todo desejo verdadeiro que sentes, todo desejo surgido do teu coração provém de mim, e por isso necessariamente deverá, cedo ou tarde, e numa forma ou noutra, ser realizado.
Porém, como eu não tenho desejo, posto que eu sou todas as coisas, uma vez nascida essa ideia de expressar meu ser nessa nova condição, bastar-me-ia pensar, isto é, concentrar ou focalizar minha atenção sobre minha ideia e querer vê-la manifestada, ou como foi dito em minha outra revelação, falar a palavra ou verbo criador, e imediatamente as forças cósmicas de meu ser, postas em atividade vibratória pela concentração de minha vontade, começam a atrair os elementos necessários do reservatório eterno de minha mente. E com minha ideia formando um núcleo, a combinar, formar e amoldar ao redor dela esses elementos até lograr produzir o que se chama a forma pensamento de um planeta, enchendo-a com minha substância de vida, minha consciência, dotando-a com todas as potencialidades de meu ser. Esse ato de pensar produziu somente uma forma pensamento, vitalizada de um novo planeta, e sua manifestação se achava ainda em estado de nebulosidade dentro da esfera do pensamento. Porém, de uma forma pensamento, o poder vivificador da ideia desde o interior, com minha vontade focalizada sobre ela, passou a moldar, a revestir e gradativamente a solidificar em forma material os diversos elementos da substância vida, que minha ideia, por fim, brilhasse esplendorosa em manifestação substancial no mundo das formas visíveis, como o planeta Terra, um veículo pronto para a expressão de vida e já agora capaz tanto de conter-me como de expressar-me. Esse foi o corpo material preparado pelo meu pensamento, no qual já jazia latente toda a natureza potencial de meu ser, por conter em seu interior o poder comunicante de minha ideia. A etapa seguinte foi a do desenvolvimento e preparação dos canais, ou meios através dos quais eu pudesse expressar as múltiplas fases, possibilidades e poderes de minha ideia. A evidência externa disso foi o que é conhecido como os reinos mineral, vegetal e animal, cada um dos quais a seu turno e na medida em que se iam manifestando, gradativamente se iam desdobrando em estados de consciências mais complexos e mais elevados, que me permitiam mais e mais claramente expressar as fases e as variedades infinitas de minha natureza. Foi nessa etapa que contemplei minha criação, segundo se declara em minha revelação, e vi que era boa. Porém, ainda faltava o meio de expressão culminante e final. Até esse momento, se bem que cada um dos meios ou canais expressava perfeitamente alguma fase de minha natureza, todavia, todos eles eram inconscientes de mim, e pôde dizer-se que só eram meios de expressão, como é um fio metálico como meio de condução de calor, luz e força. Contudo, as condições eram já propícias para a produção de veículos através dos quais meus divinos atributos pudessem ter expressão consciente. Consciente não só de sua relação comigo,
como também de sua habilidade e poder para expressar minha ideia. Foi precisamente nesse momento no tempo que tu e teus irmãos e irmãs nasceram e passaram a ter existência como expressões humanas, e entraste no plano de manifestação, como efetivamente aconteceu, de forma similar à de outros veículos, como o efeito de meu pensamento concentrado, no qual eu vi toda a infinita variedade de meus atributos na expressão atual, em forma de entidades, cada uma manifestando predominantemente alguma fase particular de meu ser, e cada uma delas consciente de mim, seu Criador e manifestador. Sim, eu vi a ti como manifestação perfeita, da mesma forma como te vejo agora, o tu real, um atributo de meu ser perfeito. Porque na realidade tu és um anjo de luz, um dos raios do meu pensamento, um atributo do meu ser que reside em uma alma dentro das condições terrenas, sem outro propósito. Na realidade não é um propósito, senão uma necessidade do meu ser, a não ser a final e completa expressão da minha ideia. No eterno não existe tempo, nem espaço, nem individualidade. É unicamente por causa do fenômeno do pensamento que se forma no útero da mente para dentro do mundo da matéria, que as ilusões de tempo, espaço e individualidade ocorrem. O pensamento ou criatura, adquirindo a consciência da separatividade de seu pensador ou criador. Foi assim então que nasceu tua primeira tendência de pensar em ti como separado de mim. A consciência plena da separação não chegou a estabelecer-se senão muito depois. No princípio, quando tu pela primeira vez entraste, segundo ficou dito na expressão terrena, obedecendo ao impulso dado por mim, através de meu pensamento concentrado, tu, um dos meus atributos, te rodeastes ou revestiste a ti mesmo com minha ideia de meu ser, expressando-se como particular atributo que tu representavas, e sendo tu a força animadora dessa ideia. Em outras palavras, minha ideia do meu ser, expressando esse particular atributo, se converteu então na alma de tua particular expressão. Porém, essa ideia ou alma não é tu. Tem no presente porque tu, na realidade, és uma parte de mim. Quer dizer, do meu ser em expressão por meio desse atributo particular. Tendo revestido teu ser com minha ideia, essa ideia então, pela necessidade de ser, existir, imediatamente começou a atrair para si mesma a substância pensamento necessária para a expressão de tal particular atributo, e a construí-la e moldá-la à minha imagem e semelhança. Assim se converteu em um templo sagrado, cheio de minha presença viva, posto que nele habitavas tu, um de meus atributos divinos. Esse templo, sendo minha imagem e semelhança, e sendo constituído de minha substância pensamento, que envolve e reveste a minha ideia, é por consequência teu corpo verdadeiro. É por isso indestrutível, imortal e perfeito. É meu pensamento integral, isto é,
feito imagem, o qual contém minha essência vivente, à espera do momento em que possa expressar-se no externo e assumir forma material. Assim então teremos, primeiro, eu sou, expressando-me como tu, um de meus divinos atributos. Segundo, minha ideia de ti, um de meus atributos, expressando-se em condições terrenas, ou seja, tua alma. Terceiro, meu pensamento feito imagem de ti, formando o templo de tua alma ou corpo de tua alma, no qual tu habitas. Estes três constituem a parte divina impessoal de ti, o imortal 3 em 1. Tu, meu pensamento latente, porém completamente formulado, moldado à minha imagem e semelhança, todavia ainda não despertado, e, portanto, não tendo ainda ligação com tua personalidade humana, que ainda não nasceu. Fim do 8º capítulo. Continua no próximo vídeo. Gratidão.